gente, olha aí, mais uma vez, aula, esse vídeo de agora é em relação à minha última aula postada, então aula postada tanto no Facebook quanto na página do Google Sala de Aula, porque devido ao lockdown a prefeitura pediu para que a gente não postasse nada até que as aulas retornassem, então estou postando agora referente à minha última aula, o meu último link de aula mesmo. E aí a aula foi simples, né? Era sobre ainda a ideia da gente expressar preferências, só que agora a gente está expressando preferências sobre outras pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Até então a gente só estava falando da gente. Então, I. Então, I like, eu gosto. I love, eu amo. I hate, eu odeio. E seja lá o que for que a gente esteja utilizando. Posso falar, né, como a gente já viu, o vocabulário relacionado a tipos de filme, a tipos de programa de televisão, ou qualquer outra coisa que você queira, se você sabe o nome em inglês e você quer falar, né, eu quero falar que eu gosto desse tipo de comida, você sabe falar, você consegue fazer uma frase. E aí, agora a gente vai falar das outras pessoas. Então eu quero falar sobre alguma coisa que um amigo meu gosta, então eu quero falar dele, né? Ou quero falar sobre uma coisa que, sei lá, minha irmã não gosta ou que ela odeia, então eu vou falar dela. Então para eu falar de ele e ela, eu vou usar, obviamente, outras pessoas. Então eu vou falar de ele, he, e ela, she. Aí tá, isso aí é uma matéria que você já viu, com certeza, em algum lugar da sua vida, em séries passadas. Mas aí, quando eu vou falar que ele ou ela gosta, ama ou odeia, como eu estou falando isso no presente, há uma regra no inglês que diz o seguinte: esses verbos eles precisam receber um S no final deles quando você estiver falando de ele ou ela. Isso significa o quê? Se eu quero falar que ele gosta de filmes de ação, vai ficar He likes action movies. Então esse S do like é justamente porque eu estou falando de ele. Se fosse ela, né? Quero falar da minha mãe. Então, minha mãe, então, she likes action movies. Ela gosta de filmes de ação. Isso serve tanto para o like, quanto para o love, quanto para o hate. É só lembrar, se você não está falando de você, se você está falando de uma outra pessoa, que seja ele ou ela, você vai utilizar o S no verbo. Isso aí é uma regra gramatical simples, não tem muito o que se complicar por enquanto. Então, olha só, eu deixei alguns exemplos lá. Então, você tinha, né, he loves, ele ama, she loves, ela ama. He likes, ou she likes, ele gosta, ela gosta. He hates, she hates, então ele odeia, ela odeia. E aí o que eu pedi para que vocês fizessem? Eu pedi para que vocês né, sei lá, perguntassem para as pessoas, fizessem frases. E aí tinha lá um tipo de filme que a pessoa, você vai entrevistar alguém da sua casa, pode ser pessoas diferentes, não pode ser sempre, não precisa ser sempre a mesma pessoa, mas você tem duas opções, né? Então digamos que eu vou entrevistar meu irmão. Aí o nome do meu irmão, sei lá, é Pedro. E aí eu vou falar, eu posso escrever, ó. Pedro, me diz aí um tipo de filme que você ama. Eu amo assistir filmes de comédia. Então, o que eu posso escrever a respeito do Pedro? Isso é um exemplo. Então, se eu quisesse escrever sobre ele, Pedro, então eu poderia escrever He loves comedy. Ou He loves comedy poderia virar também Pedro loves comedy, porque eu posso falar dele, não preciso colocar só o ele, posso colocar o nome da pessoa. Se quisesse entrevistar uma pessoa da minha casa, minha irmã ou minha prima, então eu posso colocar também she likes ou she hates, seja lá o que for que eu esteja usando. Eu tenho que lembrar que se for ele, se for ela, o verbo, seja like, love ou hate, precisa receber S. Esse S não é plural, cuidado com isso. Esse S significa que eu estou falando de ele ou de ela. Se você entendeu isso, se você já fez esse exercício e você percebeu que com essa explicação de agora, o exercício que você fez não está exatamente correto, volta e tenta refazer, tá? Se você quiser uma resposta a respeito daquilo que você está fazendo, você não precisa ficar postando comentários com fotos das coisas que você está copiando e respondendo. Se você tiver dúvida em alguma resposta que você colocou, me chama no inbox e pergunta exatamente sobre a dúvida que você tem. Não é para você ficar me colocando várias coisas, fotos das suas coisas copiadas no caderno, porque isso
não é produtivo nem para mim nem para vocês. Eu não consigo ficar corrigindo isso dessa forma, até porque quando eu quero ver se vocês estão entendendo, eu faço exercícios na própria internet mesmo, no Google mesmo, eu coloco aqueles formulários que já vêm com as respostas e aí eu consigo perceber quem está entendendo ou não. Então ainda não chegou para mim a hora de eu ver exatamente quem está de ir pessoalmente corrigindo os exercícios. Eu quero simplesmente que vocês tentem fazer. Volto a dizer, se você tem uma dúvida específica, fez o exercício, você está vendo que a questão 2 está muito complicada, você fez, mas você está sentindo que tem um negócio errado, me pergunta sobre ela. Não precisa ficar me perguntando sobre coisas que você tem certeza que você está fazendo bem. É isso, eu espero que eu tenha ajudado. Até uma próxima. Tchau.